Legends of Death. Olá, bem, estamos começando mais uma edição de Legends of Death número 90, hoje edição Estúdio. O programa de hoje é André Tavares, ex-Valhalla, e a estreia do quadro Sessões no Abismo. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Agenda Legends. Extreme Hate Festival, sexta edição, com as bandas Unleashed, Death Metal sueco pela primeira vez no Brasil, Abysmal Doll pela primeira vez no Brasil, Master dos Estados Unidos, Gutted Souls do Brasil, Nerval Chaos do Brasil. É dia 9 de dezembro no Carioca Clube, Rua Cardeal Arco Verde, São Paulo. Extreme Hate Festival, sexta edição. De volta no Legends of Death no 90, hoje edição Estúdio. O programa de hoje, né, parte de uma série que termina o ano, né, tipo uma contagem regressiva, seguido da Andrea Tavares, né, que vai estar com a gente aí nessa série de programas. Vou explicar. A Andrea, né, entrevista com a Andrea do Valhalla ficou longa e por isso vamos picá-la em partes. Quando acabar as partes, acaba o Legends 2018. A gente entra num período de vacância e volta ano que vem. Somos Discórdia Profana e estamos na Legends of Death. Sem norte, sem ponto de chegada. Legends of Death. Reserva especial. Um espaço para falar de uma boa cerveja. Degustação, comentários e avaliação. Reserva especial. Toda semana no Legends of Death. E agora, som randômico.
De volta no Legends of Death no 90, aí rolou som randômico, né? Bandas que estiveram aí presentes em nossos antigos zines. Abriu com Abismo Negro, depois Mortaide de Campinas, e ainda teve Demonized Legion e Desdomenos de Americana. Agenda Legends. Vem aí, segundo ato Iconoclasta, com as bandas Velho do Rio de Janeiro, Lápide do Rio de Janeiro, entre outras bandas. É dia 27 de outubro, às 20 horas, ingressos 30 conto e você leva uma demo. No local 40. Local Recanto do Icá, Olinda, Pernambuco. Segundo ato Iconoclasta. E agora, Sessões no Abismo. Sessões no Abismo, uma série de quadros aí, né, onde cada convidado faz um quadro do programa, né? Convidamos aí algumas pessoas para fazerem esses quadros. Muitos toparam, outros não. Na edição de hoje chamei um velho amigo aí, né, dos tempos de rádio FM, né? No início do Legends em 2001. Ele topou e tá aqui no Legends 90. Legends of Death. Father,
Você que tem banda, envie seu material para a gente divulgar no Legends of Death, legiõesdamorte@gmail.com ou Facebook/Legends Radio. De volta no Legends of Death número 90, edição estúdio. E agora a entrevista André Tavares do Valhalla. Legends of Death. Liderada pela então vocalista e fundadora Andrea Tavares, a banda Valhalla iniciou sua longa e intensa trajetória em meados de 89 e 90. Inicialmente havia uma proposta despretensiosa de juntar amigos para fazer uma banda de death metal agressiva e pesado. O passo inicial foi dado quando as irmãs Andrea e Adriana Tavares montaram no final de 88 uma banda chamada Fobia. Sem registrarem material sonoro e sem se apresentarem ao vivo, a Fobia se extingue com a saída da guitarrista Adriana. Entretanto, o gosto musical e a mesma ideologia uniram André e sua outra irmã Alessandra Tavares, guitarra, na empreitada de iniciar as atividades da Valhalla, compondo músicas e realizando shows. No início de 92, a banda registra oficialmente seu trabalho com a gravação da primeira demo tape. Esta gravação traz de volta a irmã Adriana Tavares, guitarra, à formação da banda. No intuito de progredir musicalmente, a banda lança em 94, pelo já extinto selo Subway, o LP intitulado In the Darkness of Lamb. Esse registro proporcionou o maior reconhecimento da mídia especializada e o respeito do público. Contudo, as constantes mudanças de componentes paralisaram as atividades da Valhalla por algum tempo, tendo o retorno ocorrido em 99 com novas composições e a realização de alguns shows. Em 2000 ocorre mais uma baixa na formação quando Andrea, vocalista e fundadora, deixa a banda, ficando por conta das irmãs guitarristas darem continuidade ao trabalho iniciado. Recrutando novos componentes, as guitarristas conseguem manter a Valhalla nativa e, com a intenção de divulgar as músicas com a nova formação, a banda grava o MCD For the Might of Chaos, For the Force Inside, contendo 4 faixas. Esse MCD proporcionou várias apresentações ao lado das conceituadas bandas do cenário mundial, além de ótimas críticas em zines, sites e revistas. Como resultado, a banda assinou um contrato com a Hellion Records, lançando em 2001 o principal trabalho de sua história, o CD Peter and Self, distribuído em mais de 28 países. Novos convites para shows nacionais e no exterior foram recebidos pela banda, mas a instabilidade na formação impediu que a Valhalla galgasse caminhos internacionais. Dentre os vários problemas em consolidar a formação, encontrar um baterista que estivesse disposto a levar a Valhalla com mais seriedade foi sem dúvida o maior deles. Porém, em meados de 2004-2005, Ariadne entra na banda para, até hoje, ocupar o posto. A Valhalla torna-se então exclusivamente formada por mulheres, o que nunca foi exatamente a intenção, mas sim uma consequência de afinidades pessoais. Valhalla é uma banda de irmãs, Adriana, Alessandra e Andrea, mas isso não impediu de outras mulheres e até homens participarem da banda. 3 bateras homens passaram pela Valhalla, sendo um deles ex-Pus, lenda do Distrito Federal. Mesmo com a ausência temporária da guitarrista e fundadora Alessandra, Valhalla gravou em 2009 3 músicas que compõem o MCD In a Storm, com o objetivo de divulgar a formação da época e também mostrar que a ideia inicial prevalecia: fazer death metal. A falta de comprometimento com o trabalho, com a amizade ou com a proposta, fez com que pessoas entrassem e saíssem da banda. Algumas contribuíram agregando algo musicalmente ou construindo laços de amizade. No entanto, atualmente a Valhalla segue em sua jornada e, alheia aos modismos, a banda se mantém convicta na proposta. As adversidades fizeram com que a banda se reorganizasse com o retorno de Alessandra no contrabaixo, que também assume a gravação da guitarra. Por sua vez, Ariadne passou a assumir também o vocal. No ano de 2018, Alessandra Tavares deixa de fazer parte da banda. Não obstante, Adriana Tavares e Ariadne Souza seguem firmes com os projetos da Valhalla. A Valhalla hoje é um duo composto por Adriana Tavares, guitarra e baixo, e Ariadne Souza, vocal e bateria. Hoje vou falar com a Andrea, que fundou a banda e fez vocal aí de 90 a 2000. Bem-vinda ao Legends 90. Andrea, é uma honra falar com você, que é um pilar do metal extremo nacional. Sabe que a Valhalla é uma lenda do Planalto, Queria saber como se formou, se vocês eram amigas aí de shows, amigas de bairro.
né? Como é que foi todo o começo? Em primeiro lugar, boa noite, um salve aí. E primeiro, também, aliás, segundo, agradecer aí o elogio, né? Porque para mim isso é um elogio, uma forma de carinho, de consideração, em dizer que a Valhalla é uma lenda do Planalto. Então, olha, eu vou tentar resumir, porque a história é tão comprida, é tanta coisa, tantos detalhes, não tem como assim a gente colocar isso assim em palavras e frases curtas e parágrafos pequenos, né? É um tanto quanto complicado. E a ideia surgiu, o princípio de tudo surgiu exatamente no ano de 1986, final do ano de 86. Então, Adriana, que ainda é a atual guitarrista da Valhalla, porque a Valhalla não encerrou as atividades, Adriana, que é minha irmã mesmo, filha de minha mamãe, e a primeira baterista, Renata. Simplesmente a gente só isso, decidimos começar a tocar. E tem uma coisa, um detalhe que eu nem curto muito, essa parada de dizer, a banda é feminina, a banda de mulher. Cara, não gosto disso, a gente nunca carregou esse tipo de bandeira, entendeu? Foi simplesmente assim, vamos tocar, tá? Tanto que na banda passaram bateristas, né? Homens, bateristas e baixistas e guitarristas, enfim. Mas decidimos tocar, fazer um death metal. E os primeiros ensaios foram exatamente no final de 86, início de 87. Como a banda produzia, né? Todo mundo ajudava diretamente ou tinha um núcleo criador? Olha, eu vou te falar uma coisa, nós viemos de um tempo bem difícil. Você até me fez recordar, né? Eu até parei um pouquinho aqui para pensar, só para lembrar. O que a gente fazia? Não, a gente se reunia, a Adriana fazia as bases, os riffs, isso tudo em casa, só com um violão, entendeu? Eu escrevia as letras, a Adriana fazia os sons, era até muito tosco, muito simples, por sinal, e a gente já imaginava uma batera no meio, nós três. E no final de semana, num domingo, a gente ia de carona até um bairro, que a gente chama de cidade satélite, a gente ia de carona, nós três de carona até um outro bairro para pegar instrumentos emprestados com amigos nossos. E depois que pegávamos esses instrumentos, a gente pegava carona de novo para ir para outro bairro, porque a gente dividia uma aparelhagem com uma outra banda, num local bem distante daqui, sabe? E era assim que a gente fazia, né? Durante a semana montava ali um som, as bases, imaginava uma batera, eu já ia encaixando o vocal ali mentalmente, e nos domingos, assim, pelo menos duas, três vezes por mês, a gente, só nós, tá? Só nós, eu, Adriana e Renata. Íamos de carona até um outro bairro, pegávamos os instrumentos e logo em seguida outra carona, porque todo mundo assim, sem grana, eram outros tempos, sem grana, gente muito nova, assim, né, no pique total. E foi assim durante um bom tempo, viu? Um bom tempo dessa forma, assim que a gente criou tudo, nós criamos tudo, só nós. Você citou a questão dos rótulos, né? Imagino que tenha sofrido muito com isso, que você comentasse. Olha, na verdade não, a gente não tem um histórico assim de ter passado por esse tipo de dificuldade, por ser mulher, por estar tocando um som mais porrada. E esse é só um detalhe, essa questão de banda feminina, banda de mulher, isso é só um detalhe. Isso é muito comum até hoje, assim, algumas pessoas, quando vêm me perguntar alguma coisa sobre a Valhalla, no caso, tocam nesse assunto, né? Eu não curto, entendeu? Porque essa nunca foi a ideia. Nós apenas queríamos fazer uma banda, entendeu? Independente aí de ter mulheres ou homens, não, é uma banda. A Valhalla sempre foi uma banda.
entendeu? Não sofremos não. A gente, na verdade, a gente soube conquistar o nosso espaço, a gente soube conquistar muito tranquilamente. Eu não lembro assim da gente ter tido atritos por conta até mesmo de machismo, esse tipo de coisa, não. Sempre foi até muito tranquila. Fizemos tudo sozinhas, né? Nunca teve nenhum outro tipo de ajuda muito maior do que o necessário, entendeu? Assim, as dificuldades que nós tivemos foram dificuldades assim, como toda banda tem, né? Principalmente naqueles tempos, né? Você fala naqueles tempos que as coisas eram mais difíceis. Você conseguir um estúdio, você conseguir uma sala para você ensaiar, uma aparelhagem assim razoável, você ter instrumentos, né? Tem toda aquela história de gravar uma demo ensaio, de gravar uma demo tape, e xerox e cartas. Então assim, por essas as dificuldades, né? Como qualquer outra banda, né? Agenda Legends. Vem aí, segundo ano Iconoclasta, com as bandas Velho do Rio de Janeiro, Lápide do Rio de Janeiro, entre outras bandas. É dia 27 de outubro, às 20 horas, ingressos 30 conto e você leva uma demo. No local 40. Local Recanto do Ingá, Olinda, Pernambuco. Segundo ano Iconoclasta. Na sequência do Legends of Death número 90, hoje edição estúdio, conversando com André Tavares do Valhalla, né? Fez parte da banda aí por longos anos, fundou a banda na verdade, né? Tá aqui hoje no Legends, esclarecendo alguns pontos a respeito dessa lenda do Distrito Federal. André, há quase 9 anos aí desde o Inestorm, né? Por que o hiato? Então, deu um pulão aí de tempo, né? Deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto eu estive com a banda, eu fiquei até o ano de 2000, certo? Então, a gente tem uma demo de 88, demos ensaio, né? Demo de 88, tem uma de 89 e a demo oficial de 92, né? E logo em seguida gravamos o LP, né? O long play, o In the Darkness of Me. Após essa gravação do LP, que saiu em 94, tivemos uma série assim, somente assim, de shows, né? E nós demos uma pausa, né? Eu tenho filhos também e eu nunca deixei de ser o que eu sou por conta deles, mas assim, comecei assim, as exigências foram maiores, né? Então, entre uma pausa aqui e outra pausa ali, a gente foi tocando, apenas isso, tocando aqui no DF, no entorno, em outros locais do país, até a minha saída em 2000, certo? Eu saí no ano de 2000. Por conta de umas diferenças de ideias, a banda tinha que seguir outros caminhos. E para mim já estava um pouco mais difícil. E eu sou uma pessoa muito simples, então eu não almejava tanto assim. Preferia uma coisa mais simples, mais underground. Mas a gente tem rolado aí lá as suas divergências dentro da banda, né? Queria que você citasse alguma e como vocês administravam isso. Olha, divergência toda banda tem. Toda banda. Isso aí não é novidade nenhuma, entendeu? Sempre tem aqui um probleminha ou outro, mas nada assim que tenha sido assim de alta gravidade, né? A gente sempre conseguiu lidar com isso, né? Através de conversa. Afinal de contas, assim, eu, Adriana e a Alessandra, nós somos irmãs de sangue mesmo. Entendeu? Quem tocou com a gente assim, são pessoas que eram nossos amigos, nossas amigas. Então, quando havia algo assim que não estava legal, lógico que no meio do ensaio toda banda tem momentos às vezes de discussão, uma discussão aqui, uma briguinha ali, mas nada que não seja assim resolvido. Não teve nenhuma treta, assim, nenhum problema grave. Nós somos amigas até hoje. Primeiro que a Adriana e a Alessandra já é família, né? E todos os integrantes que passaram pela banda são nossos amigos, são amigos até hoje. Nós temos amizade aí que está varando aí até 30 anos, né? Então, quando algum músico não estava satisfeito com alguma coisa,
ela simplesmente pedia para sair. A gente não era de estar tirando pessoas da banda, não. A pessoa não estava satisfeita, ela mesmo pediu para sair. Não tem nada demais. O problema da minha saída da banda foi simplesmente isso, né? Ela tinha assim, estava buscando novos horizontes, novas coisas, e para mim, assim, eu só não concordei com aquilo, eu não concordava, não tinha nem muito tempo para isso também. E eu simplesmente quis seguir o meu caminho, né? Só isso. A banda fez questão de manter seu som original ou buscou mudanças aí ao longo do tempo? Olha, eu só posso responder até o momento em que eu estive na banda, certo? Do ano 2000 para cá, isso aí já é com as meninas. Eu posso te dar uma ideia do que está acontecendo, mas elas é que poderiam te responder melhor, tá? Mas então, enquanto eu estive na banda, vamos contar assim desde os primórdios até os últimos momentos. Cara, a gente a ideia era somente lapidar aquilo que já estava sendo feito, só lapidar, entendeu? Não mudar. Enquanto eu estive na banda, a gente fez isso, era lapidar o som, você ser bom, melhorar dentro daquilo que você se propõe a fazer. Tá entendendo? Por exemplo, você tocar death metal, você melhora o seu som dentro do death metal, entendeu? Quando você começa a partir para muitos elementos, muitas coisas, em busca de uma perfeição total, a banda acaba perdendo a essência, ela acaba perdendo o rumo. Isso é fato. Mas até enquanto eu estive, a ideia sempre foi essa. A gente agregar somente mais peso, uma certa velocidade um pouco mais lapidada e um som um pouco mais elaborado, mas dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, tá entendendo? Depois disso eu já não posso falar mais, entendeu? Que tipo de mudança, o que se passou pela cabeça dela, porque eu segui o meu caminho, elas seguiram o caminho delas e eu segui o meu, com meus projetos, minha outra banda, eu estava com outra banda aí também, entendeu? Então eu só posso responder até a época do In the Darkness of Limb, né, que é o long play. Nós somos o Red Thrashers e o nosso som rola na Legends of Death. Coluna Legions. Por que Chris Martin deixou o Cannibal Corpse? Ou por que Timo Borg não é black metal? Descubra por que no Coluna Legions, um lugar onde se comenta, disserta ou opina algo do mundo do metal. Coluna Legions, toda semana. Agenda Legions. Extreme Hate Festival, 6ª edição, com as bandas Unleashed, Death Metal sueco pela primeira vez no Brasil, Abysmal Doll pela primeira vez no Brasil, Master dos Estados Unidos, Gutted Souls do Brasil, Nerve of Chaos do Brasil. É dia 9 de dezembro no Carioca Clube, Rua Cardeal Arco Verde, São Paulo. Extreme Hate Festival, 6ª edição. Sequência do Legend of Death no 90, conversando hoje com Andrea Tavares do Valhalla, né? Um ex-membro aí do Valhalla, acabou seguindo outros caminhos, mas a banda segue firme. Andrea Tavares, né, uma lenda aí do metal do Planalto Central. Andrea, vocês notaram aí se a banda tem um grupo próprio, né, de fãs, né, ao longo do tempo, se esse pessoal permaneceu ou se, né, se abriu, se dispersou aí ao longo do tempo? Olha, eu até posso responder até por elas, mas assim, vou tentar responder por elas. Eu acredito que desde o princípio, né, até agora, a banda tem um séquito próprio. Nunca foi intenção da Valhalla, mesmo assim eu sei que até enquanto eu estive na banda a ideia era essa, tipo de buscar um público mais amplo. Não, a gente nunca buscou por isso. Enquanto eu estive na banda, nós não buscamos por isso. A ideia não era essa, tá? Essa ideia de procurar novos horizontes, tá entendendo? Novos elementos, abraçar um novo público, tipo isso. Não, essa não era a ideia. E eu também acredito que também essa não é a ideia delas, entendeu? Atualmente também não. Acho que tem ali o séquito próprio, entendeu?
Queria saber se as letras mudaram muito aí do início até hoje em dia, né? Olha, eu não, assim, não posso não tenho como te responder nesse caso, assim, eu não mudou, logicamente que mudou. A letra é uma coisa muito particular, tá entendendo? Muito particular. Eu tenho o meu modo de ver as coisas, eu posso ver um determinado tipo de problema aqui, atual, contemporâneo, e colocar isso no papel com uma outra linguagem. Eu tenho o meu jeito de ver as coisas, de fazer as coisas, de escrever as coisas. Entendeu? Então, inclusive até o segundo disco da Valhalla, que eu acho que foi o Petra and Yourself, eu acho que eu já tinha saído da banda, né? Quando saiu o segundo CD e tal, eu já tinha saído da banda, mas nesse CD ainda tem umas 2 ou 3 letras minhas ainda, né? De resto, geralmente assim, a Alessandra, ou a outra vocalista que fez, enfim. Então é muito particular de cada um. Eu tenho o meu modo, cada um, né, em se tratando de letra, como eu havia dito, é uma coisa muito particular, né? Com certeza tem uma mudança, né? Quando muda, tem uma certa mudança quando sai um vocalista ou quem faz a letra. Geralmente quando um músico, um guitarrista, um baixista ou baterista da banda, geralmente ele cuida das letras, isso não faz tanta diferença, certo? Mas assim, quando fica a cargo do vocal fazer as letras, então é uma parada muito particular, entendeu? É de cada um. Então depois que eu saí da banda, a banda acho que teve ainda umas 3 vocalistas, entendeu? Então, isso quer dizer que alguma coisa mudou, né? Alguma coisa mudou. Não posso responder, assim, por elas, né? Eu acredito também é o seguinte, com o passar do tempo, não que as letras mudem, ela não pode perder, eu acredito assim que você não pode perder a essência, né? E eu estou falando como vocalista, você não pode perder a essência, mas assim, o conhecimento ele fica mais expandido, né? A visão ela melhora, ela aumenta em relação a muitas coisas, né? O que não pode é isso, é perder a essência, perder o princípio de tudo, né? Bom, a pessoa tem muitos motivos para sair de uma banda, né? Eu queria saber no seu caso, o que ocasionou sua saída e se ela foi amigável. Olha, o que eu vou poder dizer para você? Em 99, né, eu engravidei, mas isso não foi nenhum motivo, pelo contrário, eu até os últimos momentos eu ia ensaiar, né, como sempre fiz a vida toda, eu ia ensaiar. E a minha filha nasceu, lembro que a bebezinha ainda estava com 1 mês e alguma coisa, quase uns 2 meses, eu ainda fiz um último show, né, tipo, o show era perto de casa, eu lembro que era perto da minha casa, eu deixei a bebezinha com o pai e falei, olha, eu vou ali, vou tocar e volto correndo. E foi exatamente o que eu fiz, né? Deixei a bebezinha com o pai e fui correndo, fiz a minha parte ali no vocal e voltei correndo para casa, né? E assim, o que aconteceu é o seguinte, eu acho que estava aparecendo outras propostas de mais shows para elas, para a banda, né, no caso, fora daqui do Planalto Central, em outras partes, eu até indaguei, mas assim, eu acho desnecessária essa quantidade de show, essa animação toda para tanta coisa. E assim, eu ainda falei, olha, se ficar difícil para mim, eu faço o que eu posso, né? Eu fiz o que eu pude, né? E então, assim, não teve jeito. Eu falei, então isso não é para mim, entendeu? Não é para mim. Não porque eu não tinha tempo, eu não podia. Sim, estava um pouco mais difícil, sim, mas nada era impossível. Pelo contrário, né? Eu nunca coloquei esse tipo de dificuldade no meio, em se tratando de banda, né? Família, filhos, assim, eu nunca, nem a banda atrapalhou minha família e nem minha família atrapalhou a banda. Isso não acontece.
E assim eu vi que assim, não dava para mim, não era para mim isso, entendeu? Então eu não almejava tanto assim, não era desnecessário, do jeito que a gente tava bom, tava muito bom, tava simples e tava muito bom, tava correto, tava no jeito, entendeu? Então eu preferi assim seguir o meu caminho, entendeu? Eu preferi ficar na minha e deixar elas ganharem o mundo aí. A partir desse momento assim, surge aquela coisa, diferença de ideias, né? E assim, confesso, não vou mentir pra você não, fiquei muito chateada, porque a banda assim era a paixão da minha vida, né? Afinal de contas, desde de adolescente, eu tinha 16 para 17 anos quando comecei, né, dar os primeiros passos para tocar. E eu já estou com 49, nem tenho vergonha de falar isso, estou com 49, então essa é uma vida, era a minha paixão. Claro, lógico que eu fiquei super chateada, mas foi uma decisão minha, tá entendendo? Eu quis, foi uma decisão minha. Não foi, naquele momento assim, eu vi que não ia dar, que já estava fugindo um pouco da minha essência, das minhas ideias, né? Mas elas seguiram o caminho delas e eu segui o meu, entendeu? Chega no fim da entrevista com a Andrea Tavares aqui no Legends 90. Andrea, ex-vocalista da banda Valhalla do Distrito Federal, death metal de primeira qualidade. Essa foi a primeira parte da entrevista, né? A gente volta na próxima edição, 91, com as demais partes aí que estarão ao longo dos programas seguintes. Tocar 2 sons da banda Valhalla. Legends of Death.
Legends of Death. Second Legends of Death 90, edição estúdio, e agora a roleta russa. Um álbum escolhido na tora. Uma resenha no calor da hora. Roleta russa. Toda semana no Legends. Roleta russa. No roleta russa de hoje, né, fala do álbum magnificente, espiritual, filosófico, Darkness, do Eternal Darkness, né? Bom, é uma boa banda aí do Nordeste, né? Certo que ainda tá verde, né? Na época desse álbum, mas muito bom em termos aí de ideia também. Esse disco, né? O Eternal Darkness fazem um som black metal bem fodido, mas apenas um bom disco. Claro que tem coisa de arrepiar, uma faixa de título, né? E Infernal Divinity. Nada de atmosfera gélida que a banda se descabela entre quebradas e afins. Roleta russa. Agora eu vou falar do clássico, Tomb of the Mutilator, do Cannibal Corpse, nota 11. E falar desse clássico, né? Faixa 1, Hammer Smash on Faces, clássico absoluto aí. Faixa 2 do caralho, Addicted demais, Post 10, com aquela equipe de abertura e por aí vai. Aquela bateria tamanho absurda, faixas bem compostas aí, até na cadência, né? Na porrada, meio termo aí, de vocais insanos de Chris. Tudo ótimo, da uma à última, muito bom. Depois disso, o Cannibal Corpse nunca mais foi o mesmo, né? Mudou aí de estilo, mudou o vocal, após a saída do Chris Barnes, né? O vocal novo aí eu não considero muito bom, só ficou um lixo e eles nunca mais voltaram a ser bons. Eles falaram do TS Judas Kill Forsaken, né? Um álbum em nota 9 pra gente. Pela vez que eu ouvi esse disco, né, eu pirei. Era um puro black metal aí com aqueles vocais doentes, um dos grandes destaques. Depois, né, aquela bateria eletrônica, parece eletrônica, as porradas de nuances maravilhosas permeando em todo o álbum. Letras animais, clima de lobos, lua cheia, em Dying Spirits e Satanás rondando todo o álbum, um clima caótico muito bom. Depois a banda entraria no campo do extremismo lá pelo terceiro álbum e ficou do caralho a velocidade e tudo, mas entrou também alguma balada no meio, ainda que classuda. Fala também a respeito do álbum do Enthroned Reg Satanás, um EPzinho na verdade, né? Nota 10. Ouvi meses seguidos esse álbum, né?
desde a intro muito boa, passando pelas Dark Glory, a One Pug's Night, fechando com a Glória, com Glória e o lado A, com Satã Nunca Dorme. O lado A, né, a obra se encerra aí, mas o outro lado tem um bônus, nota 10. Uma capa ficou boa, ótima homenagem ao baterista da banda Morphe. Ótimo trampo. Lá também do álbum Sons of Northern Darkness, do Immortal, temos nota 9. Não vou dar 10 porque o anterior, né, o Div é um clássico da banda. Mas esse álbum, irmão, tá aqui, ele tem coisas absurdas aí como One, a própria título e até a Pirates, uma das baladas firmes. Mas depois são as coisas mais chatas, o prêmio já estava feito. Resenhamos também o álbum do Black Winter, Dark Echo, From Demonical Hell of Lucifer, uma demo aí, né? Só boa, nada demais. Dando uma olhada na capa, nada pra ter noção do que se vem por aí, uma atmospheric black, depois de uma intro teclados, né? Chato de novo, uma porrada interessante, black metal rasgado e veloz. Essa é a 3, né? Mais cadenciada e com um puta clima assombroso aí. A faixa 4 mais cadenciada, com a melodia imóvel, vocal cultural. O clima de medo permeia toda a demo, né? Pra quem acha que não se assusta com nada, uma ótima trilha para filme de terror, Linha Drácula. Resenhamos também Recruit Triunfal Aliança, uma demo em nota 6. Depois de uma intro sermão, uma guitarra cortante, seguido de vocal rasgado, entram ao sabor de uma melodia linear, sem preocupações com velocidade. Bateria aqui é old school, depois ela corre um pouco. Essa é a faixa 3, ótima pegada de bateria, vocal rasga tudo aí. Recruit é uma boa banda, mas tem muita melodia e falta porrada, né? É boa, mas não é extrema e isso faz falta. Resenhamos também Return Death Empire do Demonized Legion, uma demo nota 7. Na faixa 2, né, um poderoso som fundido aí, a faixa título desses anticristos, veloz e brutal, com puta vocal, pegada na gravação do caralho, coisa de banda nova. Depois de uma leve queda de andamento, animada porrada volta em seguida e tombe off. Depois de algum tempo cai de novo o andamento, peça que tudo ligou o som, a banda tem que ser fodida, né? Death Black Metal. Tem riff pra caramba, depois um vocal. E na faixa 3, Severin Living, começa aí uma porrada bem ao estilo da primeira, as cadências estão aqui. Eles devem ouvir muito movimento porque tem uma pegada semelhante na bateria. Essa demo segue isso, porrada alternada com cadências, o que eles titulam um pouco. A banda por ser Black Death Metal, uma pena. A gravação tá ok, a banda é boa, mas o cacete sem entrega faz falta. 10 minutos. Boas bandas ruins que utilizam teclados, assim como existem boas bandas ruins de qualquer gênero, como qualquer tipo de instrumento, não é um instrumento que vai dizer se a banda é fodida ou não. O cristianismo é uma religião de várias, e para nós não tem valor nenhum. Assim como já dissemos, Desdômenos se opõe a qualquer tipo de religião, isso vale também para o Black Metal. Quem quebra galho é macaco gordo. Legends of Death. O que te define? O pioneirismo do Venom? A velocidade do movimento? Ou a podreira do Cannibal Corpse? O que te define a Legends of Death. Aeon Bleeder Pulse 2015. A banda faz um álbum de 15 faixas death metal e sinceramente não gostei do trabalho. É porrada? É. É produção? É. Mas falta uma coisa. Seja pelo, sei lá, as bandas modernas, elas tocam um som, porrada, aí para do nada e o cara canta em cima, e uma bateria, sabe, marcada assim, né? Pá. Muito estranho. Não dá. Você tá, né? Você fez pego tradicional. Aí o cara tá com aquela porrada e para e começa a fazer aquelas puxadas, gritar aqueles grooves horríveis, né? E 15 faixas, sabe? Ainda que as letras sejam satânicas, ainda que, né, sejam cristã, mas falta, sei lá, não é minha praia de som, não gostei, não para pra ouvir. Essa banda, eu ouvi, me recomendaram o álbum um tempo atrás, eu ouvi o outro e o outro era até bom, mas esse Bleeder Pulse não gostei, longo, péssimo,
chato, entediante, muito ruim. É um Brilho de False no Road Report. Esse trabalho aí do Morbosity, né, é o Corona da Epidemia, saiu então em 2017. E é o som clássico da banda, né? O que é isso? Muita sujeira e o caos total. Nada, né? Só pra quem gosta de som mais agressivo e rápido. A Morbosity, uma ótima banda. Esse álbum foi realmente muito bom, né? Pra quem curte a banda e pra quem curte o estilo. O Morbosity, né? Em 2009, né? Um baterista da banda passou 10 anos melhor quando caiu do terceiro lugar de um prédio. E o tributo a ele foi arranjado, né? Os caras acabaram providenciando um tributo para honrar aí o baterista que era o Eagles, né? O baterista original da banda. Certo? Então, temos aí Corona da Epidemia, Morbosity, hoje no Road Report. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Legends of Death fica por aqui. Volta na próxima segunda-feira. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana.